Boa noite a todos, a paz do Senhor. Gostaria de deixar uma palavra que se encontra em primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no seu versículo de número 1, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria concupiscência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graça. Porque toda a escritura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela ação e a santificação será bom ministro de Cristo, criando com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exerce a ti mesmo e a piedade, porque exercer corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo aproveita, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essas palavras é fiéis e dignas de toda aceitação. Essa palavra que Paulo está escrevendo em sua primeira carta, tá? Paulo aqui ele está preso, tá? Ele está preso e ele escreve no ano 62 depois de Cristo para Timóteo, né? A primeira carta de Paulo, a segunda carta de Paulo são cartas pastorais, como também a carta de Tito, são cartas pastorais voltadas ao ministério, né? Voltada a instruir para o ministério. Então vemos que Paulo vai escrever no capítulo 4, no versículo 1, mas que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? O que é espíritos enganadores? São demônios, são espíritos malignos que estão enganando o ser humano, né? De que forma que estão enganando? Usando a própria palavra, né? Usando pessoas que estão usando a palavra para enganar as outras pessoas, né? Pode ver que no versículo 2 ele vai dizer: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a sua própria mente cauterizada, né? Estão com a sua mente cauterizada, né? É uma coisa, uma queimadura, é a queimadura de terceiro grau, cicatriza, mas fica aquela coisa enrugada, fica cauterizada, né? Já não tem sensibilidade mais naquela parte. É pessoas que já não ouvem mais, não são sensíveis à voz do Espírito Santo, estão com a mente cauterizada e ensinando doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios, né? Há doutrinas de homem, há doutrinas de demônio e a doutrina de Deus, que é pela palavra do Senhor, né? E Paulo está instruindo a Timóteo, né? Instruindo a Timóteo tomarem cuidado. Por quê? Porque se torna uma apostasia dentro da igreja, né? O próprio apóstolo Paulo ele vai escrever também a sua segunda carta a Timóteo, né? Capítulo 4, né? Ele vai dizer assim, ó, versículo 1: Conjuro-te diante de Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela tua vinda e pelo teu reino, que pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, exorta, redargua, corrija, instrua com toda longanimidade e ensino. Paulo está dizendo para Timóteo: ó Timóteo, ó, Jesus está voltando, tá? E ele vai julgar. Então você pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Corrige. O que é correção, irmãos? Correção é corrigir a palavra, é doutrinar, apontar para a pessoa onde ela está errando dentro da palavra. Isso é corrigir. Instruir, ensinar, exortar e encorajar a pessoa a caminhar na fé,
a buscar o Senhor, a orar, a jejuar, né? Então Paulo está instruindo Timóteo a fazer isso. Timóteo, faça isso, prega a palavra a tempo e fora de tempo, né? Faça tudo isso que eu estou te dizendo, tá? Porque surgirão tempos em que não suportarão a sã doutrina, né? E nós estamos vivendo esse tempo. Não estão suportando a palavra de Deus como ela é pregada na tua essência, né? Pessoas estão querendo fábulas, pessoas estão querendo ilusionismo, né? E a palavra de Deus, quando ela é pregada com fidelidade ao texto, dentro do texto, ela traz mudança para o caráter da pessoa. Ela traz mudança para o caráter da pessoa, para o caráter de Cristo ser forjada nela, né? Porque o próprio Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo encarnado, né? João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens, né? Jesus é a própria palavra, ele criou vida e começou a andar entre os homens, né? O verbo encarnado de Deus. Então essa palavra, irmãos, ela é fiel e verdadeira, né? Paulo vai dizer que capítulo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, se não me falha a memória, que toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir em justiça. Irmãos, toda a escritura é inspirada. Eu não posso pegar o texto que eu quero e isolar outro texto, né, para poder usar somente aquilo que me agrada. Não, a Bíblia não é uma coxa de retalhos. A Bíblia não é a caixinha de promessa que eu tiro ali e só sai bênção. Não, a Bíblia ela é toda inspirada, né? Aqui temos comentários bíblicos, né, que pessoas comentaram acerca da palavra, tá? É válido, mas não é inspirado. A única coisa que é inspirada é a palavra, que ela é inerrante, é infalível. E ela traz mudança por intermédio do Espírito Santo na vida da pessoa. Por que o Espírito Santo, né, ele veio para quê? Para mostrar o juízo, né? Ele veio para mudar o caráter da pessoa, né? Porque o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Então, a palavra de Deus, ela traz mudança. Então eu não posso escolher aquilo que eu vou ler, aquilo a qual eu vou ouvir, aquilo a qual eu vou pregar, né? Então a palavra inteira, ela é instrução para o teu povo, para os teus filhos, para todos aqueles que estão sendo doutrinados dentro da palavra, né? Dentro dos ensinos bíblicos que o Senhor Jesus deixou para os seus apóstolos, e os seus apóstolos deixaram para os seus discípulos, e hoje estão conosco hoje esses manuscritos, né, que é cópias, né, a qual nós cremos e acreditamos, né, fielmente, que é poderosa para transformar, como mudou a minha vida, transformou a vida de pessoas aí também, né, que estão ouvindo essa mensagem, né. Então Paulo vai ter um cuidado, irmãos, com Timóteo, né, porque Paulo já está prevendo o futuro, que o Espírito expressamente me diz que nos últimos tempos, e esse tempo é agora, nós estamos vivendo esse tempo. Quantos têm abandonado a fé? Quantos têm deixado o verdadeiro evangelho? Quantos têm se voltado a fábulas? Quantos têm seguido doutrinas de demônio? Quantos têm feito isso, né? Há tempo de voltar. Há tempo de se arrepender. Há tempo de voltar novamente para a verdadeira prática da palavra, né? E a ouvir o Espírito Santo novamente, a instruir a tua vida, a instruir a tua caminhada, né? A Bíblia fala que sem Ele nada podemos fazer. E na verdade não podemos fazer, né? A Bíblia vai falar lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, se não me falha a memória, né? Que não entristeçais o Espírito Santo, a qual foste selado para o dia da redenção, né? Que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E muitas coisas, né, que o ser humano faz entristece o Espírito Santo, né? Então, segue
a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, para ela criar vida no teu interior e esta vida jorrar, né? Jorrar para a vida eterna. Jesus disse que aqueles que creem em mim, Jesus dizendo, né, em João, acho que é 8,37, se não me falha a memória, aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão do teu interior. Rios de água viva fluirão do teu interior. Igual ele disse para a mulher samaritana: mulher, se tu soubesse a quem está te pedindo água e tu me pediria, e eu lhe daria água viva que jorra para a vida eterna. Essa água, irmãos, ela sai do trono de Deus para jorrar nas nossas vidas por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então aproveite a oportunidade que Deus tem te dado. Aproveite a oportunidade que Deus tem te dado. Então, ali no capítulo 4 de 2 Timóteo capítulo 4, né, ele vai dizer: pregue a palavra fora do tempo, né? Cumpre a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, Timóteo. Não será fácil, será árduo, muitos vão te ouvir, outros não, né? Mas faça aquilo para qual você foi chamado, né? Não está independente de quem vai ouvir, de quem vai querer, não está independente, né? Não está independente, né? Igual Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, prega a palavra, mas eles não vão te ouvir, mas pregue, faça a tua parte, né? Faça a tua parte, pega a palavra da verdade, faça a tua parte, querendo eles ouvirem ou não ouvirem, você está falando a verdade. Então Paulo está dizendo: faça a tua parte, Timóteo, cumpre o teu ministério, cumpre o chamado que Deus tem na tua vida. Aí Paulo vai dizer, no mesmo capítulo 4, né, que ele já estava sendo entregue por aspersão de sacrifício. Eu já estou sendo entregue por aspersão de sacrifício. Ele já está sendo sacrificado para o Senhor, né? Ele já está sendo morto para o Senhor. Já estou sendo sacrificado em sacrifício, porque o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7 ele vai dizer: combati um bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. O que importa é você combater o combate, ir até o fim naquilo que Deus te mandou e guardar a fé. Aí no versículo 8 ele vai dizer assim: o tempo da minha partida está próximo. Porque eu sei que o tempo da minha partida está próximo. Mas sei que desde agora a coroa da justiça me está guardado, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Não só a mim, mas todos os que amarem a tua vinda. É para todos que amam a vinda do Senhor, irmãos. Precisamos amar a volta de Jesus. Precisamos amar a volta de Jesus. Aleluia. E Paulo cumpriu o teu ministério, cumpriu o teu chamado, né? Paulo vai ser morto, se não me falha a memória, entre o ano 67 e o ano 68 depois de Cristo. Historiadores dizem que ele foi morto pelo imperador Nero, né? Nero louco. Então ele foi degolado, decapitado, né? Morto ali em Roma. Mas ele cumpriu todo o chamado de Deus na vida dele. Então cumpra o teu. Faça o papel que Deus te chamou para fazer, tá? Faça com amor, faça com dedicação, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, tá? A recompensa será dada naquele dia, né? E o Senhor vai dar a vitória a cada um. E naquele dia nós cantaremos o hino da vitória, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua história, a tua família, em nome de Jesus, viu? Fica com Deus.